Boa noite a vocês que nos acompanham pela página de Facebook da Diocese de Barretos, aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Mini Basílica em Barretos, também pela página Papa Francisco, amigos e amigas. A todos vocês a minha saudação cordial no início desta noite, desta nossa reflexão sobre Santa Teresinha. Vamos iniciá-la invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresinha, recorda da tua promessa de fazer o bem sobre a terra, derrama sobre nós a chuva de rosa que prometestes. A nós que invocamos a vossa intercessão. Amém. Eu na semana passada já anunciava que o tema da nossa reflexão nesta noite será sobre a descoberta da pequena via, a descoberta do pequeno caminho. A gente pode dizer que hoje nós vamos tocar naquilo que está no centro da mensagem de Santa Teresa de Lisieux. Ou seja, vamos falar do seu pequeno caminho. Antes de nós iniciarmos, eu trouxe algumas fotos para que a gente possa lembrar algumas fotos do Carmelo de Lisieux. Então, a gente poderia já ver algumas. A número 1 é uma imagem interna do Carmelo. A gente pode ver o jardim interno e a gente pode ver também o claustro do Carmelo de Lisieux, aonde Santa Teresinha tantas vezes percorreu. A foto número 2, um pouco mais próximo, a cruz que está no centro do claustro, no centro do jardim, esta cruz que, inclusive, Santa Teresinha várias vezes fotografou junto com ela. Era um costume de Santa Teresinha levar as suas noviças junto com ela, para junto desta cruz, e elas despetalavam rosas e jogavam as pétalas das rosas no crucificado, demonstrando assim o seu amor. Esta foto é mais recente, a número 3, é uma foto atual onde nós vemos já uma imagem de Santa Teresinha que está no claustro do Carmelo de Lisieux. A foto número 4, ela é importante porque é a foto da janela da cela de Santa Teresinha. Então, desta janela, na janela era esta a visão que Santa Teresinha tinha do claustro, do jardim interno do Carmelo. A foto número 5, quando nós lemos os manuscritos, e Santa Teresinha algumas vezes se refere às castanheiras. Eu já disse numa outra vez que a gente tem a impressão de que é um caminho longo, com muitas árvores, mas na verdade não é. São poucas árvores. Talvez a foto ainda não seja capaz de mostrar bem os limites do Carmelo, mas é uma foto das castanheiras. É muito interessante porque quando Santa Teresinha adoece, as irmãs vão levá-la para tomar um ar sob as castanheiras. É aí onde Santa Teresinha escreve o manuscrito C.
A foto número 6 é uma foto do jardim interno, do quintal do Carmelo. É do quintal do Carmelo. Essa foto é interessante porque ela nos dá uma visão, uma visão um pouco exata do quintal do Carmelo de Lisieux. Não nos esquecendo de que, às vezes, a foto nos dá a impressão de ser algo espaçoso, mas, na verdade, é um espaço muito pequeno, né? No quintal do Carmelo tem a lavanderia do Carmelo, né? São cenas do próximo capítulo, né? Cenas do próximo capítulo. A foto número 11, nós temos uma visão do claustro, olha, coberto de neve. Então, vocês se recordam que nosso encontro passado, quando Teresa fala da sua profissão, que quando ela entra no claustro, ela fica extremamente feliz, porque ela desejava imensamente que nevasse nesse dia. E por sorte, e por uma graça, quando ela entra no claustro, ela vê que até isso Nosso Senhor providenciou para ela, né? Então o claustro estava coberto, o jardim do claustro estava coberto de neve. Bom, quando nós falamos no encontro passado do ingresso de Teresa no Carmelo, as dificuldades que ela teve, falamos da dificuldade com o frio, a dificuldade com a alimentação, nem sempre foi uma alimentação saudável, né? Santa Teresinha nunca, em momento algum, ela dizia eu gosto disso ou eu prefiro aquilo. Não, ela se limitava a comer aquilo que lhe colocavam no prato. Eu li em outros textos que muitas vezes sobrava para Teresa o resto da comida. Acho que eu falei isso também a semana passada, né? Então, sobrava para Teresa o resto da comida. Então, uma comida nada saudável, o frio rigoroso. Então, nós falamos dessas dificuldades externas. É bom que a gente tenha consciência de que quando Teresa entra no Carmelo, embora o horário do Carmelo seja muito, muito minucioso, isso eu posso trazer na próxima reflexão, embora esteja tudo definido, esteja tudo muito limitado, esteja tudo muito contado, não é? O caminho parece que já está pronto, mas na verdade cada uma no Carmelo tem que descobrir o seu próprio caminho. Embora elas tenham as mesmas obrigações, elas participem dos mesmos ofícios, embora elas convivam na mesma casa, cada uma, à medida que vai realizando a sua vocação, ela vai descobrindo o seu caminho. Portanto, ela tem que descobrir o seu próprio caminho. E quando ela fala do seu caminho, ela diz que o seu caminho é um pequeno caminho completamente novo, né? Então nós podemos dizer que é um caminho até então jamais suspeitado, jamais imaginado, é algo completamente novo. Uma coisa importante para a gente compreender é que Teresa vai descobrir o seu caminho depois de 7 anos no Carmelo. Então, não foi uma descoberta imediata, não foi algo que ela já de início desvendou, não. Foram necessários 7 anos para ela poder encontrar o seu caminho, né? E o seu caminho, né? A gente pode dizer que a vida de Teresa foi uma aventura espiritual. E uma outra coisa importante que é necessário considerar é que se trata de uma aventura
uma aventura única, ou seja, solitária. Não é? Teresa foi uma mulher solitária. Não é? Nós falávamos no encontro passado que às vezes numa conversa com uma irmã que falava da justiça de Deus, Teresa rebatia prontamente falando da misericórdia de Deus. E a irmã muitas vezes dizia: Teresa, você fala muito de misericórdia. Não é? Então é um caminho solitário. Não é? É um caminho que Teresa teve que percorrê-lo sozinho. Embora ela tenha assumido a função de auxiliar da mestra de noviças, porque Teresa, ela viveu a vida toda no noviciado. Isso eu lembro que já falei para vocês. Ela não podia participar do capítulo da comunidade porque já haviam 2 irmãs de sangue, Paulina e Maria. Portanto, Teresa não tinha vez e voto no capítulo. Quando se tratava de escolher a priora, Teresa nunca participou de uma eleição. Quando se tratava de algumas decisões importantes necessárias na vida do Carmelo, Teresa nunca foi ouvida. Né? E por isso ela viveu a vida toda no noviciado, que é uma ala do Carmelo, diferente da ala aonde ficam as irmãs professas. Então, Madre Inês de Jesus, quando se torna priora, nomeia Teresa a sua auxiliar da mestra. Né? Então, Teresa, ela vai, durante muitos anos, ela vai acompanhar as noviças, aquelas que estão chegando na vida religiosa. E ela, nas suas instruções, ela aplica perfeitamente a sua doutrina, a pequena via. Não é? Então, uma coisa interessante, quem tiver oportunidade de ler Conselhos e Lembranças. Conselhos e Lembrança é um texto publicado pelo Carmelo de Cotia. Quem escreveu esse texto foi Celina. Então ali estão vários episódios da vida de Santa Teresinha que ilustram muito bonito, muito fortemente a doutrina dela. Conselhos e Lembranças está publicado pela editora Paulus, então não é difícil encontrá-lo. Né? Bom, Teresa percorreu uma aventura solitária, né? Uma aventura marcada por renúncias, por decepções. Eu falava no encontro passado que todas as datas da vida de Teresa foram adiadas. Né? Quando se tratou da sua entrada no Carmelo, o Cônego de la Truite e a Madre Maria do Gonzaga adiaram por 3 meses. Ela entrou em abril, uma vez que estava sendo prevista a sua entrada em dezembro, em janeiro. Quando se tratou da tomada de hábito, também foi adiada. Né? A tomada de hábito de Santa Teresinha foi adiada para o dia 9 de janeiro. Acontece que morre o vigário-geral da diocese, o bispo não pode vir para a missa, então adiam para o 10 de janeiro. Então vejam, ela teve que conviver. Quando chega com a profissão, ela tem que esperar 6 meses. Né? Ela vai professar 8 de setembro. Então, tudo isso exigiu de Teresa tanta renúncia. Então, Teresa, dos seus manuscritos, quando ela fala do Carmelo, ela diz: o sofrimento me estendeu os braços e eu lancei-me inteiramente neles. Não é? Bom, então, é importante a gente observar que o sofrimento de Teresa não foi só um sofrimento exterior, ela sofre também interior. Não é? E o que Teresa faz? O caminho que Teresa abraça
é um caminho a ser percorrido no deserto, em busca de uma fonte escondida, guiada pela confiança em Deus, né? E que tem um cunho profético, né? Seja para ela como para toda a igreja. Vejam, numa época fortemente marcada pelo jansenismo, eu já falei isso num dos encontros passados, o jansenismo, aquela doutrina que colocava o acento sobre num Deus justo e severo, não é? O acento da necessidade de se praticar obras perfeitas, né? Um Deus que se deixa encolerizar facilmente, um Deus que mais facilmente pune do que salva, né? Então veja, nesse ambiente jansenista, né, era muito forte na época, né? Eu me lembro ainda quando era criança, quando eu fui fazer a minha primeira Eucaristia, isso foi em 73, a minha catequista disse assim: quando o padre colocar a hóstia na sua boca, não pode mastigar a hóstia, porque se você mastigar a hóstia, ela se transforma em sangue. Então, quando eu comungava, eu engolia a hóstia, de maneira alguma eu deixava a hóstia tocar nos meus dentes. Isso em 1973. Agora, imaginem vocês em 1893. Isso é a mentalidade jansenista, né? Uma mentalidade jansenista, né? Bom, quando Teresa entra no Carmelo, ou melhor, nesse ambiente, Teresa se afasta dessa mentalidade e ela insiste, o acento que ela dá é no amor misericordioso de Deus. Nós vamos ver isso no encontro seguinte. Quando entra no Carmelo, Teresa leva poucas coisas, mas a riqueza que Teresa leva, ela leva no seu coração, né? Teresa é uma jovem cheia de amor por Deus, né? Nas cartas desse período, nós encontramos expressões como essa: quero dar-me toda inteira a Ele, não quero viver senão para Ele, né? O Carmelo é um deserto que fascina Teresa. É um deserto que a leva ao essencial. É um lugar que esconde uma presença. O vazio que ela encontra no Carmelo, ele é preenchido de esperança. E Teresa, quando entra no Carmelo, se propõe a transformar todo o sacrifício numa palavra de amor, num sorriso, numa flor a dar. Numa das cartas desta época, Teresa diz que ela estava disposta a dar a Jesus 1000 provas de amor, né? Ela está disposta a ser santa. O seu ideal é de santidade, né? Santidade. Numa das cartas desse período, ela diz: quero ser santa, quero sê-lo. Chegar a ser uma grande santa é o seu ideal mais puro. Quero chegar a ser uma grande santa. Ela diz: o Senhor não quer pôr limites à sua santidade. Jesus pede tudo, 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 tanto quanto pode pedir aos maiores santos, né? Esse tudo ela repete 5 vezes, né? Ele pode pedir
tudo, da mesma forma como ele pede aos maiores santos, e eu estou disposta a dá-lo. Teresa diz, numa das cartas desta época, que ela quer amar Jesus com loucura, com paixão, até o infinito. Né? Numa das cartas que ela escreve a Celina, ela diz: o amor de Jesus a Celina não pode ser compreendido, senão por Jesus. Jesus faz loucuras por Celina, que Celina faça loucuras por Jesus. Esse é o ideal que Teresa tem no coração quando ela entra no Carmelo. Conquistar a santidade a todo custo. Ser santa, chegar a ser uma grande santa. Mas como realizar este ideal? Como realizar esse ideal? Bom, nos primeiros anos do Carmelo, Teresa diz que só é possível realizar este ideal com o amor, né? pelo meu amor, pelo muito generoso amor. E aí ela se serve de uma máxima de São João da Cruz que diz que amor com amor se paga. Essa é a disposição de Teresa. Amor com amor se paga. Numa das cartas desse período, Teresa escreve: aproveitemos os mais breves instantes, façamos como os avarentos, sejamos ciosas das mais pequenas coisas para o bem-amado. Ou seja, não neguemos nada a Ele. Você que nos acompanha nesta live, se você quiser enviar uma saudação, não deixa de dizer de onde você está. Então você diga lá: estou em Barretos, sou de Barretos, a minha saudação à paróquia Nossa Senhora Aparecida, ou então eu sou do Rio Grande do Sul. Então é importante que você nos ajude colocando de onde você está acompanhando a nossa live. Então vejam, o ideal de Teresa é um ideal extremamente generoso, né? Amar Jesus, fazer loucuras por Jesus. Aproveitemos tudo, sejamos como os avarentos, não desperdicemos nada para provar a Jesus o nosso amor. Bom, Teresa, eu dizia, ela não sofre só com a austeridade externa, né? Há sofrimentos que se dão no íntimo, né? Por exemplo, a solidão afetiva. Teresa convive com Paulina Maria, mas desde o início ela se recusa a transferir para o Carmelo o clima familiar que elas viveram nos Buissonnet. Né? Lembram que uma vez Maria, irmã dela, se aproxima dela para trocar uma palavrinha e ela diz a Maria: lembra, Maria, que nós não estamos mais em casa. Então há um sofrimento afetivo, né? Nós encontramos um fato, por exemplo, Teresa às vezes o ofício de Teresa é ajudar Paulina na limpeza do refeitório. Então elas ficam uma semana responsáveis pela limpeza do refeitório, uma semana juntas, sem trocar uma palavra com a outra, né? Isso, por mais generoso que seja, isso também é muito difícil. Uma outra situação que criou grande embaraço para Teresa, nós já nos referimos a isso, era o comportamento da Madre Maria do Gonzaga. Um comportamento que ela tinha muito receio.
né? Era um comportamento um comportamento repentino e imprevisível, né? A Madre Maria do Gonzaga, que ela aprende a conviver, com quem ela vai conviver no Carmelo, é bem diferente daquela que ela conheceu nos locutórios do Carmelo. Uma outra realidade que desafiou Teresa era a comunidade, né? Ela vai dizer que na comunidade ela convive com tristes sentimentos da natureza, né? É um combate à vida comunitária, um combate feito de fracassos, de fraquezas, né? Ela vai dizer que algumas doenças morais são crônicas, né? Ela vai conviver com algumas irmãs que são extremamente frágeis emocionalmente, né? Irmãs muito difíceis de conviver, né? Na comunidade, ela vai conviver com a falta de bom senso, com a falta de educação, os milindres, qualquer coisa milindra, fica toda ferida, né? Todas as coisas que não tornam a vida muito agradável, né? Não precisa entrar num Carmelo para a gente saber o que é lidar com as pessoas, né? Também no Carmelo, Teresa teve que aprender isso. Outros fatos que foram muito fortes na vida de Teresa foi o sono, né? As carmelitas têm dois horários de oração mental. Geralmente elas ficam no coro, reunidas em silêncio para a oração mental 2 horas, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Geralmente Teresa dorme nas horas da oração. Teresa tem que conviver com a aridez. O que é a aridez? A aridez é a falta de sentimento. Não há nenhum sentimento. Ela reza sem sentir a presença de Jesus. Isso é a aridez. Então ela tem que conviver com a aridez. Ela tem que conviver com as distrações. Teresa se distrai facilmente. Na hora da oração tinha uma irmã vizinha dela no coro que ficava mexendo o corpo, e o rosário, é um rosário grande que as carmelitas têm preso na cintura, o rosário ficava batendo na estala, não é? Então Teresa, na hora da oração, não conseguia muitas vezes concentrar-se, porque aquele barulho prendia a sua atenção, não é? Os retiros anuais eram sempre muito difíceis, não é? As carmelitas têm 8 dias de retiros anuais por ano. Geralmente nesses retiros, nos retiros anuais elas fazem comunidade, mas além desses 8 dias, cada carmelita tem 10 dias de retiro individual. É quando ela caminha pela casa com o véu descido, de tal forma que ninguém pode vê-la, o rosto dela, e ela não vê também o rosto de ninguém. Isso para favorecer a oração. Bom, nós já falamos disso. Algo que foi muito doloroso para Teresa foi a doença do pai, né? Quando o pai começa com os primeiros sintomas, né? E depois a situação do pai vai se agravando, né? Ela escreve: a minha alma partilhou as torturas do meu coração. A aridez era o meu pão cotidiano. E mesmo privada de toda consolação, eu era a mais feliz das criaturas, pois todos os meus desejos estavam satisfeitos. Não é? Certamente, quando Teresa escreve isso, à distância dos anos, o sofrimento foi o sofrimento normalmente puro, desconcertante,
diante do qual ela reagia pobremente, humildemente, debilmente, sem alegria, sem valor, sem fortaleza. Né? Quem tem as obras completas pode tomar lá a carta 82. Né? Então, Teresa não é uma estoica. Não é? Teresa, o que é o estoicismo? O estoicismo é aquele que fica indiferente a tudo. Ele vive numa completa indiferença. Ele é indiferente à alegria, ele é indiferente à dor, ele é indiferente à emoção, ele é gelo, ele é neutro. Teresa não sofre estoicamente. Teresa sofre dolorosamente, não é? Então, e sofre pobremente. Não é? Teresa vai dizer: como me consola pensar que quando Jesus está na agonia, ele leva consigo os três discípulos mais próximos dele. Não é? Jesus precisa dos amigos por perto no momento do sofrimento. Teresa diz: me consola pensar que Jesus chora na hora da agonia, sofre a ponto de suar sangue. Jesus sofre como homem, né? Não sofre como um estoico, não é insensível à dor. Né? Teresa ainda vai escrever que ela reconhece o quanto ela é fraca, e bem fraca. Todos os dias eu tenho disso uma nova experiência. Né? O hábito das carmelitas, ele é marcado por um sinalzinho. Não é? Então, por exemplo, uma carmelita, o hábito dela tem uma estrela. Outra carmelita tem uma cruz. Os hábitos de Santa Teresinha tinha gravado uma cana, um caniço. Né? Então eu já falei isso. Pois bem, quando nós olhamos para Teresa, a gente vê que a cana se verga, mas ela não se quebra. Não é? Portanto, ela se verga, ela experimenta a sua fraqueza todos os dias. Teresa quer transformar tudo isso em amor a Jesus. Amando exclusivamente, amando com humildade, né? Com a maior pureza, com a maior insistência, levantando-se depois de cada queda para recomeçar sempre. Santa Teresinha diz que na vida espiritual não pode faltar boa vontade. Né? O que é a boa vontade? A boa vontade é a reta intenção, é o desejo sincero de ser de Deus. Mas a boa vontade é a capacidade de recomeçar sempre. Se nós não temos boa vontade, nós não avançamos na vida espiritual. É preciso recomeçar sempre. Né? Vocês se lembram que quando eu falei do bilhete de profissão, ou melhor, os propósitos que Teresa fez na tomada do véu, quando trocou o véu, entre os propósitos está lá: não desanimar nunca. Teresa não desanima, recomeça sempre, sempre. Não é? Teresa diz que ela é uma bolinha, né? Ela é um grão de areia, desconhecida e esquecida, ignorada e debaixo dos pés de todos, mas vista só por Jesus. Teresa é realista. Ela não se perde em sofrimentos sonhados, mas ela aceita o presente. Né? Ela não vive de ilusão. Ela não vive imaginando o que é que pode acontecer amanhã. Né? Quando ela está na enfermaria, alguém lhe pergunta: Teresa,
Bom, Santa Teresa, quando está na enfermaria, está no fim da vida. Ela teve uma tuberculose que não só consumiu os seus pulmões, mas gangrenou os seus intestinos. Quer dizer, era um desconforto total. Não é? E as irmãs ficavam impressionadas com a paciência de Teresa. E alguém pergunta para Teresa: como é que você consegue manter a paz? E Teresa responde: porque eu procuro sofrer minuto por minuto. Teresa não vive do amanhã, ela não imagina o que pode vir amanhã. Teresa vive o presente, portanto é extremamente realista, né? Então, nesse período, o que mais faz sofrer Teresa é justamente a doença do pai. Né? 12 de fevereiro de 1889, né, Luiz Martin é internado num hospital psiquiátrico em circunstâncias muito dramáticas. Luiz Martin ficará no Hospital Bom Salvador de Caen durante 3 anos, né? Portanto, de 1889 até 1992. Né? O coração de Teresa está sangrando, porque o que se diz na cidade é que Luiz Martin está numa casa de loucos. Né? Na minha geração, quando se dizia que alguém ia para Santa Teresa em Ribeirão Preto, a gente já imaginava o que era o Hospital Santa Teresa em Ribeirão Preto. E dizia, quando se falava que alguém era hospitalizado no Bom Salvador de Caen, já se sabia que o cara tinha enlouquecido. O coração de Teresa sangra. E ela, no sofrimento, oferece todo ele a Jesus. E olha, não nos esqueçamos que nessa época Teresa tem 16 anos. É uma menina, é uma jovem, né? Ainda. Para Teresa, o seu pai, sempre tão bondoso, tão prudente, tão piedoso, é a mais perfeita imagem de Deus. Quando se falava do Pai do céu, Teresa não tinha dificuldade alguma de imaginar o Pai do céu, porque ela o imaginava a partir da convivência que ela tinha com o Pai da terra. Com a doença de Luiz Martin, o espelho fica estraçalhado, né? Luiz Martin começa a fazer coisas extravagantes, incoerentes, perigosas, né? Quer dar tudo, né? E Teresa não se cansa de oferecer tudo isso a Jesus. A pergunta que alguém poderia fazer é: por que permite Deus uma provação tão grande a quem sempre o serviu com fidelidade? Certamente se diz, e Teresa repete isso, o sofrimento é um privilégio reservado aos amigos de Deus e que do céu tudo terá a sua recompensa. Mas agora vocês vão se espantar, porque nesse período Teresa escreve: tinha então grandes provações interiores de todas as espécies, até me interrogar às vezes se haveria céu. Até interrogar se às vezes teria céu. Então, durante todo esse tempo, essa menina de 16 anos, 17 anos, vai descobrir um Cristo novo. Vai se aproximar de Cristo de uma maneira nova. E eu já me referi a isso a semana passada e volto a me referir,
que nesse período ela descobre a Santa Face de Jesus agonizante, Jesus com seu rosto ensanguentado, humilhado, coberto de feridas e lágrimas. A Santa Face. Teresa contempla o ressuscitado que sofreu antes, né? Deus não impediu o sofrimento e a morte, inclusive do seu amado Filho. Por isso, para Santa Teresinha, o mistério incompreensível do sofrimento não é totalmente absurdo, nem está em contradição com a bondade do Pai. Não está. Numa das suas cartas, Teresa diz: Jesus arde de amor por nós. Contempla sua face adorável. Vê esses olhos baixos e apagados. Vê essas feridas. Contempla Jesus na sua face. Aí verás como Ele nos ama. E aqui eu faço um parênteses para dizer algo que me chamou muito a atenção. Vocês certamente já ouviram falar no beato Maria Eugênio do Menino Jesus, fundador do Instituto Notre-Dame de Vie, Nossa Senhora da Vida. O padre Maria Eugênio foi um dos grandes amigos de Santa Teresinha. Foi um carmelita apaixonado por Santa Teresinha. E numa das vezes que ele visitou o Carmelo em Lisieux, ele conversava com a irmã Genoveva, que era Celina. Genoveva que já tinha quase os seus 80 anos. E ele perguntou a Genoveva, a Celina, quais eram as devoções de Santa Teresinha. E Genoveva e Celina disse: a minha irmã nunca teve devoção nenhuma, não teve devoção nenhuma. E ele disse: mas como não? Ela tinha um grande carinho pelo menino Jesus e pela Santa Face. E Genoveva e Celina respondeu ao Frei Maria Eugênio dizendo: o menino Jesus simbolizava tudo aquilo que ela desejava ser. Desejava ser sempre pequenina. E a face, quem de nós não quer ver a face daquele que nós amamos? Né? Amamos. Teresa, numa poesia, vai dizer: a tua face é a minha única pátria, ela é o meu reino de amor. Bom, em maio de 1892, Luiz Martin sai do sanatório, paralítico das pernas, mas inofensivo, volta para o seio da família. No ano seguinte, 20 de fevereiro de 1893, irmã Inês, a segunda mamãe de Teresa, aquela que por primeiro entrou no Carmelo, foi eleita priora. Agora, com esses fatos, começa uma nova etapa na vida de Teresa. Ela diz assim, no manuscrito, que passaram-se os 5 anos de sofrimento, mas agora, com amor, ela não só avança, mas voa. Voa. Numa carta de 6 de julho de 1893, quem tiver os manuscritos, as obras completas, é a carta 142. Vale a pena lê-la. Teresa usa pela primeira vez a palavra abandono. Abandono nós podemos traduzir por entrega. Eu me abandono a Jesus, eu me entrego a Jesus. Eu abandono esse problema nas mãos de Jesus. Eu entrego estes problemas nas mãos de Jesus.
A primeira vez que ela usa essa palavra, que a partir daí vai ser muito frequente naquilo que Teresa escreve. Até aí, o sofrimento e o esforço próprio, eles prevaleciam. Eles estavam sempre no primeiro lugar. A partir daí, eles cedem o lugar a uma aceitação plena da vontade do Senhor. Uma aceitação plena da ação divina na sua vida. Nessa carta 142, ela escreve a Celina, ela diz assim: o mérito não consiste em dar muito, mas em receber muito. O mais importante não está na nossa vontade. O mais importante não está no nosso esforço, embora eles sejam necessários até um certo ponto. O mais importante está na nossa entrega, na nossa aceitação da vontade divina. Teresa escreve: a tua Teresa não se encontra neste momento nas alturas, mas Jesus ensina-lhe a tirar proveito de tudo, do bem e do mal que encontra em si. E aqui ela está citando São João da Cruz. Ensina-lhe a jogar a banca do amor, ou antes, joga ele por ela, sem lhe dizer como se faz, porque isso é assunto dele e não de Teresa. O que ela tem de fazer é abandonar-se, entregar-se sem nada reservar para si, nem mesmo a alegria de saber quanto lhe rende o banco. Jesus não me ensina a contar os meus atos, ensina-me a fazer tudo por amor. Mas isto se faz na paz, no abandono. É Jesus que faz tudo e eu não faço nada. Não é? Olha como é que mudou a lógica de Teresa. Não é? Veja que Teresa é filha de comerciantes. A linguagem dela é comercial, ela fala de aplicação de banco. Não é? Ela diz que agora quem sabe da conta dela é Jesus. Ela nem quer saber o saldo que ela tem. Ela diz, agora não se trata mais de contar os meus atos, mas fazer tudo por amor. Depois de 6 anos de vida religiosa, ela confessa. Agora vejam, quando Teresa entra no Carmelo, ela diz que quer amar Jesus até a loucura, que ela quer dar tudo a Jesus, que ela quer ser uma grande santa. 6 anos depois, na carta 169, Teresa diz: nunca poderemos fazer por ele as loucuras que ele fez por nós, e as nossas ações não merecem este nome, porque são apenas atos razoáveis, muito abaixo daquilo que o nosso amor queria realizar. Não é? Realizar. Teresa diz: a nossa loucura é muito aquém diante da loucura de Deus. Os nossos atos sempre serão imperfeitos, sempre serão manchados. Olha, né? Isso não significa que nós não nos devamos nos esforçar na virtude, né? Mas é preciso ter consciência de que o nosso caminho é um caminho que vai se percorrendo de maneira nem sempre tão perfeita
como nós gostaríamos que ele fosse. Teresa reconhecerá sempre a sua fraqueza, as suas faltas, as suas infidelidades, né? Suas infidelidades. Né? Em 1891, vem pregar no Carmelo de Lisieux um franciscano chamado Alex Prou. Alex Prou. Esse franciscano, ele era, na verdade, um grande missionário. Ele se dedicava à pregação das missões. Mas naquele ano calhou do padre Alex Prou vir pregar o retiro às Carmelitas. E Teresa, nos manuscritos, diz assim, que ela se perguntava o que um missionário vai poder dizer a nós que vivemos uma vida tão contemplativa. O que um missionário vai saber dizer para nós a respeito da união com Deus? Né? Bom, o padre Alex Prou veio, pregou o retiro, e no meio do retiro, Teresa foi se confessar com o padre Prou. A confissão não foi demorada, mas o padre Prou leu a alma de Teresa. Né? Teresa, que ainda tinha seus escrúpulos, tinha seus receios, ainda experimentava de maneira dolorosa os seus fracassos, não é? E ela vai se confessar com o padre Alex Prou, e o padre diz a ela assim, menina, as tuas faltas não entristecem a Deus. Teresa ficou extremamente espantada. Há faltas que não ofendem a Deus, mas que só humilham e tornam mais forte o amor. Teresa disse que a partir desse dia ela se lançou completamente nas ondas da confiança e do amor. Algo interessante, Teresa quer voltar a conversar com o padre Prou, mas Madre Maria do Gonzaga não lhe dá licença de voltar a conversar com o padre, porque tinha escrúpulos. Né? Portanto, nunca mais Teresa viu o padre Alex Prou. Mas aquela confissão lançou Teresa nas ondas da confiança e do amor. A partir dali, aquela fraqueza congênita desaparece. E Teresa, a partir daí, se apoia unicamente na graça de Deus. Na graça de Deus. Teresa não espera mais de si méritos, progressos, mas unicamente de Deus. Teresa diz, se nos falta a graça, o auxílio divino, nós nada alcançamos. O que significa isso? Isso significa que na vida espiritual nós não avançamos como se estivéssemos num barco a remo. Né? Nós não avançamos como se estivéssemos num barco a remo. Na vida espiritual nós avançamos se o nosso barco for levado pelo vento. Por isso o nosso barco tem que ser a vela. Deixar com que o Espírito nos impulsione, o Espírito nos conduza, nos guia. Teresa, a partir daí, dá prioridade ao amor de Deus, que não está só na origem dos nossos atos de amor, mas também os aperfeiçoa. Né? Se você já leu, você vai se lembrar da carta do Papa Francisco, Gaudete e Exultate, alegrai-vos e exultai. A carta do Papa Francisco parte disso. O Papa diz, não é uma rigidez que nos faz santos, não é um catálogo que nos faz santos,
Não é um conjunto de normas que nos faz santos, não. É deixar-nos conduzir pelo Espírito. É alçar as nossas velas, ficarmos abertos à ação do Espírito. Claro que antes Teresa tinha consciência da bondade de Deus, da sua compaixão, mas agora ela começa a reconhecer o amor de Deus de maneira real, fiel, é um amor primeiro, é Ele que nos ama por primeiro, é um amor fiel, Ele não desiste de nós, é um amor que desce ao pequeno. Nos manuscritos de Teresa nós encontramos 2 vezes essa frase, é a mais bonita. É próprio do amor abaixar-se. É próprio do amor abaixar-se. Deus busca, Jesus procura o pequeno, porque é pequeno. E porque ele é pequeno, Deus se torna grande para ele. A pequenez, em vez de ser principalmente humildade, a partir da sua descoberta, se transforma em confiança. Né? Confiança. Teresa fala a irmã Maria da Trindade, que era uma das suas noviças, que a pequena via não é quietismo. Né? O que é o quietismo? Quietismo é deixa como está para ver como é que fica. Isso é quietismo. Não, se é Deus que faz, então eu não faço nada. Né? Não, isso não é pequena via. Né? Então, pequena via não é uma atitude cômoda, cruzar braços. Santa Teresa diz que a pequena via é confiança. E ela se serve de uma imagem para falar da pequena via. Ela diz que a pequena via, aqueles que percorrem a pequena via, são como uma criança que quer por toda a lei subir uma escada. Mas a cada degrau é um tombo. Ela nunca sai do primeiro degrau. Mas mesmo caindo, ela levanta e tenta, e ela vai cair um outro tombo. Teresa diz, vai chegar um momento em que a mãe vai descer a escada e vai tomar aquela criança no colo e vai levá-la consigo. Então diz Teresa, a nossa vida é essa, é a vida do esforço, contando mais com a graça do que o nosso mérito. Teresa não conta méritos. Né? Eu jogo tudo no banco do amor, né? E é Deus que conta aquilo que é necessário, que conta que faz a conta dos juros. Isso é coisa de Deus, não é minha. Bom, Luiz Martin morre 29 de julho de 1894. 14 de setembro de 1894, Celina entra no Carmelo. Agora são 4 irmãs no Carmelo. Celina, que havia ficado em casa para tomar conta do pai, agora realiza o seu sonho e entra no Carmelo. E quando Celina entra no Carmelo, ela leva consigo um caderno, onde ela copiou vários trechos da Bíblia do seu tio Isidoro. Naquela época, uma religiosa... naquela época, pouquíssimas pessoas tinham uma Bíblia em casa. A única Bíblia que havia no Carmelo de Lisieux ficava no quarto da Madre Maria do Gonzaga. Quando Celina entra no Carmelo, com aquele caderno que tem muitas anotações da Bíblia, Teresa pede emprestado aquele caderno e nunca devolve para Celina. Teresa decorou aquele caderno. Teresa devorou o caderno. E naquele caderno ela encontrou 2 textos que deram a ela a garantia
da sua descoberta. O primeiro texto, Provérbios 9, versículo 4, está lá: se alguém for pequenino, venha a mim. Não é? Se alguém for pequenino, venha a mim. Teresa diz: eu não preciso crescer, eu preciso permanecer pequena. Eu preciso aceitar-me como eu sou e amar Jesus da maneira que eu sou, né? Dando-lhe todas as provas da minha afeição e do meu desejo de amá-lo até o fim. Encontrou outro texto, Isaías capítulo 16, versículo 12 e 13. Como uma mãe acaricia o seu filho, assim eu vos consolarei, levar-vos-ei no colo e embalar-vos-ei nos meus joelhos. Teresa cita 2 vezes esta passagem. E as 2 vezes que ela cita esta passagem, ela deixa transparecer a sua emoção. Há nunca palavras tão ternas e melodiosas me vieram alegrar a alma. Depois de semelhante linguagem, nada mais resta senão calar-nos, chorar de gratidão e de amor. Bom, por que é que Teresa fica tão emocionada diante dessa palavra? Porque ela descobre que Deus é como uma mãe para o seu filho. Teresa é hipersensível ao amor de uma mãe. Lembram, ela perdeu a sua mãe com 4 anos e meio. Todas aquelas que se propuseram a fazer-se de mãe para ela foram lentamente deixando-a. Então, Teresa, a órfã, lê que Deus é como uma mamãe para com o seu filho pequeno. Então ela diz: é preciso que eu me permaneça pequena e que me torne cada vez mais pequena, até ser o pequenino a quem Deus cumula com o seu amor de mãe. Bom, a conclusão é evidente. Este pequeno caminho, muito direito, muito curto, que conduz ao cume do amor e da santidade, este ascensor, este elevador, são os braços, são os vossos braços, ó Jesus. Vamos agradecer a Deus, porque Ele nos ama como uma mãe ama os seus filhinhos. Vamos pedir a Ele que nos faça experimentar nesta noite a certeza do seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Teresa do Menino Jesus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero lembrar aqui daqueles 2 textos, 2 livros que eu já me referi em alguns encontros passados. O primeiro, Teresa, Doutora da Igreja, é um texto de Pedro Sena, publicado pela Cultor de Livros. É um texto maior, bastante volumoso, completo, sobre Santa Teresinha, vale a pena lê-lo. E esse texto, o reflexo da glória divina, que é muito interessante, porque ele aprofunda a questão da Sagrada Face na vida de Santa Teresinha e também na nossa vida. Boa noite a todos, até a próxima semana,
se Deus permitir.